Oi, gente, beba água e separe seu lixo, cuide de você e do seu planeta. Eu tava conversando com uma vizinha minha semana passada e conversa vai, conversa vem. Ela tocou num assunto que ocorreu mais ou menos há uns 15 anos atrás. O que me causou espanto nesse fato que ela estava contando é que ela disse que eu estava presente e na minha cabeça não havia qualquer registro desse acontecimento. Foi um ocorrido com uma vizinha minha e essa vizinha estava passando muito mal. Ela foi levada, tanto que ela ficou na UTI e logo após isso ela veio a falecer. Eu me espantei com isso porque ela ia falando e ela ia contando coisas que eu tinha dito enquanto o ocorrido. E eu não tinha qualquer lembrança, gente. Ela falou assim: não, Marta, você falou assim, assim, assado. Veio o vizinho socorrer, nós levamos ela num dos carros pro hospital. E o hospital, eu lembro que foi exatamente o que ela citou, porque eu fui visitá-la depois no hospital. Eu não lembro nem se eu consegui vê-la, mas eu fui até esse hospital. E quando eu entrei depois dessa conversa, eu fiquei. Me parecia familiar aquela história, mas eu não tinha certeza. Eu até me perguntei: será que eu estou formando uma nova corrente neural a respeito disso? Esses pequenos lapsos ou relapsos estão acontecendo aqui novamente no meu cérebro. Então eu não sei. O que talvez eu entenda disso é que muitas vezes ocorrem fatos conosco que são traumáticos, e com certeza foi, porque a gente não vivencia isso todos os dias, e de eu ter apagado não, porque a gente não apaga nada na nossa cabeça, está tudo ali, tudo guardadinho. O que acontece é que muitas vezes nós conversamos pouco sobre aquilo ou não queremos lembrar sobre aquilo e aquilo acaba ficando quase como um filetezinho de memória. É igual um gramado, gente. Pensa você passando por um gramado no mesmo local todos os dias. Automaticamente a grama ali não vai mais crescer. Mas isso por quê? Porque você passa ali todos os dias. Assim também são as nossas crenças. Aquilo que a gente mais repete, mais relembra, mais marcou, a gente repete ainda hoje porque ela tem uma corrente neural muito forte. Ela marcou talvez lá atrás, mas não foi apagada como foi apagado esse evento na minha cabeça. Porque talvez aquilo de alguma maneira me machucava ou me trazia memórias ruins, memórias tristes, né? Ou tipo assim, resolvi aquilo, resolvido e apaguei. Não precisei mais lembrar daquilo para viver a minha vida. Isso acontece com todos nós. Muitas vezes um está contando uma história, o outro está relembrando outra parte e aquilo vira um verdadeiro conflito. Por exemplo, tinha um amigo meu que eu contava, todo ano eu contava uma história, a mesma história. E ele me dizia que eu contava essa história de formas diferentes. Eu falei: olha, vou escrever num e-mail essa história. Quando eu contar novamente essa história, você vai lá no e-mail e vê se eu estou alterando alguma coisa ou não, ou se é a tua interpretação que está modificando essa história. Então a gente não pode ter certeza de nada. A gente, claro, tem memórias que fixam e a gente tem detalhes até, né, em tudo o que nos acontece. Mas tem coisas também que a nossa memória ou nosso arquivinho guardado não esteja tão limpinho assim. Porque de alguma maneira, às vezes a mente confunde histórias, mistura um pouco as histórias, né? Aconteceu uma coisa aqui, daqui a pouco acontece uma coisa parecida, você dá uma misturada nisso.
aí você vê a história dos outros também, isso acaba misturando um pouco. Então, de fato, a gente não pode brigar, talvez, por uma ideia ou uma memória tão drasticamente, né? Ou que isso vire ou gere uma discussão ou uma briga. Deixa pra lá, cada um tem uma interpretação de tudo na vida. Até nós mesmos temos uma interpretação num tempo da vida de algo, daqui um outro tempo podemos ter outra interpretação a respeito, por conta da nossa evolução, ok? Dê um joinha se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber em primeira mão e elimine seu lixo mental. Abra espaço para o novo. Beijo!